Sabe aquelas suculentas fáceis de cultivar e que não nos dão trabalho? Aquelas suculentas indicadas para quem está iniciando o cultivo? Hoje eu estarei compartilhando mais de 15 espécies de muito fácil cultivo, que não dão trabalho e que são ótimas para você que está começando a cultivar suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E, gente, já vamos começar com a lindeza que eu estava segurando e mostrando para vocês ali no início do vídeo. Essa, gente, é a maravilhosa Graptoveria Lovely Rose aberta, ou uma híbrida da Lovely Rose, né? Essa que fica mais, ou reversa, né? Alguns chamam ela de reversa também. Esse é um vaso que eu tenho há muito tempo já, aqui no tempo. Cultivo ele, né, com sol, com chuva. A única coisa, gente, é que quando você vai fazer a adaptação dessa planta no tempo, você tem que fazer num tempo que não chova muito, que não seja nem um tempo muito chuvoso, de dias de muita chuva. Fazendo isso com um substrato bem drenante, fazendo uma boa drenagem no seu vaso, você vai ter uma planta aí maravilhosa, que você pode estar, né, iniciando. Eu recomendo, gente, porque ela é, além de bonita, né, uma planta bonita, ela não te dá trabalho e é uma planta maravilhosa. Outra lindeza indicada para você que está iniciando é a Echeveria mirra. Gente, olha isso. Essa planta, né, ela serve para você fazer vídeos de suculentas de fácil cultivo, suculentas que crescem muito, suculentas que ficam em colônia, suculentas que soltam muitos, mas muitos brotos na base, né, do tronquinho. Então, uma planta aí, olha, que dá vídeo à riveria. Olha só, gente, que coisa mais linda. Então, além dela ser de fácil cultivo, você pode estar cultivando ela no tempo. Ela te dá muitas mudinhas. Então, uma planta que você vai ter dentro de pouco tempo aí vasos cheios, né? Como essa cuia aqui. E você vai poder também reproduzir outros vasinhos, fazendo arranjos, né? Olha, ela é muito versátil, então uma planta realmente para você que está iniciando, é uma planta maravilhosa. A Calanque Vivian. A Vivian, gente, é uma planta linda, maravilhosa, mas é uma planta que fica gigante, tá? Claro, se você der um vaso grande para ela, ela vai crescer muito. Para você que tem pouco espaço e quer cultivar a Vivian, pois ela tem uma beleza em comum. Olha a coloração que essa planta fica. Você pode cultivá-la em vasos menores, vasos bem pequenininhos. Isso vai limitar o tamanho dela, ela não vai crescer tanto e você vai ter essa planta linda, maravilhosa aí no seu jardim. Uma planta que não dá trabalho também, uma planta que é muito rústica, é uma planta maravilhosa que solta muitos bebês na base do tronquinho. Então agora, primavera, gente, é época dela encher a base do tronco para que você tenha muitas mudas dessa lindeza. Olha como ela é linda. A Mellow e Yellow, plantinha também maravilhosa. Essa é a Echeveria Mellow e Yellow. Eu tenho dela, gente, aí espalhada pelo jardim todo. Ó, que tem aqui, ó, mais uma mudinha. Olha como ela é linda. Essa coloração dela é muito bonita. Deixa eu ver onde é que eu tenho mais. Ah, aqui, ó. Coloquei aqui nesse arranjo também. Tem mais uma. Então, uma planta é daquela que se propaga com facilidade. Ela enche o tronquinho de brotos. E uma planta que não dá trabalho. Uma planta que eu coloquei ela, né? Comecei a cultivar ela no tempo. Deu muito certo. O meu clima é um clima bem úmido, gente. Que chove bastante. O que eu fiz foi, né, como eu falei, a adaptação dela, fazer sempre num período que não está chovendo muito. Você pode começar ela com vaso de barro, que daí vai ser mais prático e mais fácil também. E depois é só alegria, né? Depois é só alegria com essa lindeza. O Sedum Alice Evans. Olha que coisa mais linda, gente. Então não tinha como não colocar ele nesse haul, né? Olha que fofurice. Tá soltando muitos brotos. Eu estava pensando em fazer a poda aqui, mas não vou fazer não, vou deixar mais um tempo. Eu consigo fazer a poda aqui, gente, ó, tirar essas ponteiras e fazer outro vasinho. Pois ali embaixo, ó, tá vendo, no tronquinho, ele tá cheio de mudas. Então em breve essas mudas vão crescer e esse vaso já vai ficar cheio novamente. Mas ele tá ficando tão lindo, né, com essas brotações.
Não sei se vai ser flores ou vai ser mudas. Vamos esperar para ver. É um cedro que eu não cultivo há muito tempo, mas é um cedro de um crescimento muito rápido mesmo. Então vale a pena cultivar essa lindeza. De fácil cultivo, eu tenho os meus 2 vasinhos, gente, que eu cultivo aqui no tempo, ó, sol e chuva. E ele vai muito bem. Outro cedro que é de muito fácil cultivo, gente, é o Sedum rubrotictum. Aqui, gente, ó, o segredo, a maior parte das suculentas, tá? Eu posso dizer para vocês que o segredo para você ter plantas lindas, maravilhosas, o ano inteiro, vasos cheios, um crescimento mais acelerado, é você fazer a manutenção. É você ou trocar o substrato aí de 4 em 4 meses, tá? Ou você fazer uma nova adubação, que isso vai estimular o crescimento das suas lindezas. Esse vaso aqui tá pesado, gente. Ele fica ali no chão, no cantinho, ó, lá naquele cantinho lá. Mas eu peguei aqui para mostrar para vocês, para mostrar como ele tá lindo. Então, é uma suculenta que eu tenho desde o início do meu cultivo, quando eu comecei a cultivar ela. Então, por isso que eu digo que é de iniciante, porque eu comecei iniciante com ela e ela ainda resistiu, está aqui. Então, o Sedum rubrotictum para vocês. Outra suculenta, gente, que eu iniciei o meu cultivo e hoje ainda tenho dessa lindeza, né? Tenho esse vasinho, tenho outros, tenho dela misturada em arranjos. Na minha casa, lá na cidade, que eu cultivo suculentas também, eu tenho um arranjo enorme com a Echeveria súpia. O segredo, gente, é um substrato bem drenante, tá? É fazer uma boa drenagem na lata, no vaso, onde você for plantar. Em casa eu tenho um vaso de plástico bem grande, então sempre a metade da lata, ó, mais ou menos a metade, tá? De drenagem. Aí a drenagem você vai usar aí o que você tiver, né? O que for melhor para você. Você pode estar usando isopor, pode estar usando carvão picado, né? A argila expandida, o que você tiver. E o segredo dessa planta, para que você possa ter uma planta bonita assim o ano inteiro, é muito sol. Quanto mais sol você der para essa planta, mais bonita, mais ela vai se propagar. E você vai ter uma planta aí de muito fácil cultivo realmente. A crassula sarmentosa, gente. Então, é uma planta, ó, aqui eu tenho a verdinha, na versão verdinha, e tenho na versão variegata, que tem aqui nesse vaso também, ó. Então, uma planta que também, para você que está iniciando, né, uma planta maravilhosa que você pode ter aí no seu jardim. O segredo também é a troca de substrato, fazer uma manutenção pelo menos de 4 em 4 meses, né? Trocando substrato ou só fazendo uma nova adubação, que você também já vai ter uma planta muito bonita. É uma planta que se propaga com muita facilidade. Ela vai soltando os galhinhos, né? Ó, brotinhos laterais, tanto na versão variegata quanto na verdinha. A verdinha, ela cresce um pouquinho mais rápido, tá, gente? A gente sabe que a variegata, por ela ser variegata, ela sempre tem um crescimento um pouco mais lento. Mas se você fazer a manutenção, como aqui, ó, aqui nesse vaso, eu percebo que eu já tenho que fazer. Então, ou eu vou adubá-lo, ou eu vou trocar o substrato. Assim eu vou ter um vaso cheio, com muitos brotinhos e uma planta muito linda. Nós temos o Sedum Joyce Tulloch variegata, que é esse mais clarinho aqui, e o Joyce Tulloch verdinho, que fica mais avermelhadinho, com as bordas avermelhadinhas. Então, mais 2 plantinhas, gente, de muito fácil cultivo. Aqui eu vejo que eu posso dar um vaso maior, e o que eu vou fazer, porque eu quero ter vasos bem cheios com os meus sedums. Eu estou trocando os meus sedums de vasos, que estão em vasos menores, e dando vasos maiores para eles, pois eu quero fazer cuias cheias, vasos bem cheios, né? Para a gente ter essa lindeza para mostrar para vocês. Olha que coisa mais fofinha. O variegata, ele fica com as bordinhas mais rosinha no inverno e o verdinho avermelhada. Elas já estão perdendo a cor, gente. Coisa, né? Como elas ficam no tempo, pegam água da chuva, o frio já se foi, o frio não foi tão intenso assim, né? Elas já estão perdendo a cor, mas não deixam de ser lindas. A Calanque mínimo alemão. Gente, que plantinha maravilhosa, que plantinha linda. Olha o estresse dela, né, após o inverno, como ela fica fofinha. Agora é uma época que ela vai crescer muito, ela vai perder essa coloração. Pelo menos todos os anos aqui no meu jardim ela perde na primavera-verão. Ela cresce bastante, vai ficar tipo um arbusto.
é muito vigoroso. Então, uma planta que se propaga com muita facilidade, uma planta aí que você pode ter vasos cheios dessa planta rapidinho. Pelo menos nesse período da primavera, verão, o crescimento dela assim é assim muito expressivo, maravilhoso. Então, eu tenho dela aqui nesse vasinho, tenho dela aqui nesse outro. Essas, gente, a gente percebe que elas estão mais estressadas, né? Porque acabou agora o inverno, são plantinhas também, vasos que eu tenho que estar fazendo a manutenção, trocando substrato, fazendo uma nova adubação. Mas eu tenho outro vaso que ele está muito cheio, elas já estão ficando maiores e elas já estão perdendo essa coloração incrível da calanque mínimo alemão. Outra lindona que vira arvoreta é a Jade, a Crassula Jade. Gente, olha que coisa mais fofinha. Isso também foi um vaso que eu fiz manutenção, pouco tempo. Então aqui nesse vaso tem a Crassula Jade, tem aqui uma Fred Ives, tem aqui o Graptopétalo Mirinai, aqui duas calanques, né? A colher de cobre e a colher de prata. E aqui do outro lado a gente tem outra crassula, que é a Crassula Gollum. Olha que lindo que está esse vasinho, gente, que coisa fofinha. Então, vasos simples, né? São plantinhas que realmente eu fiz a manutenção para não perder. Eu tinha outros vasos que estavam muito debilitados. Fiz uma nova adubação, fiz esses arranjinhos, né? Para não perder as espécies, e valeu a pena. Olha só como elas estão lindas. E aqui nesse vaso, gente, eu tenho uma planta que é bem comum. A gente chama ela de fogueirinha, de palitinho, suculenta palitinho. Esse vaso, gente, eu fiz a manutenção dele no mês de julho. Nós estamos no finalzinho de setembro, tá? Só para situar vocês. Então, julho, agosto, setembro. Então, tenho vários vasos aqui, ó, que é um cantinho, gente, que eu faço a manutenção nas minhas plantinhas e trago para cá, né? Aí eu deixo elas aqui. E tenho vários vasos aqui, são plantas simples que eu fiz e que estão lindas, estão maravilhosas. Então, prova, então, que a manutenção, gente, é maravilhosa, tá? Faça a manutenção nos seus vasos, que você vai ter plantas aí lindas. Então, aqui eu vou deixar essa lindona aqui também, para que você que está começando o cultivo, é uma planta bem versátil. Eu tenho dela um vaso somente com ela, tenho dela aqui nesse vaso onde eu misturei, coloquei a sarmentosa, ó, que eu já tinha falado para vocês, né? E aqui eu tenho essa lindona, que é uma Euphorbia tirulicale, se eu não me engano, a identificação correta dela. E uma planta né, de fácil cultivo. Olha, gente, tá soltando até as folhinhas, que coisa fofinha. No verão, no inverno, gente, quando ela tá num vaso mais antigo, ela perde essas folhinhas. E aqui, como, né, o vaso é novo, substrato novo, uma nova adubação, ela tá com as folhinhas. Que coisa fofa. Outra planta que eu recomendo muito para iniciante, gente, o Senésio azul. Eu acho essa planta tão linda, ela é tão maravilhosa. Olha só o formato dessas folhinhas. Que coisa fofinha. Eu tenho dele lá embaixo no jardim. Mas eu quis, né, mostrar aqui para vocês esses vasos que eu fiz a manutenção. Eram vasos que realmente estavam muito... Eu devia ter mostrado, feito o antes e o depois, gente. Sabe aqueles vasos que você olha e não dá nada? Ah, não, vou jogar isso fora. Tá feio demais, não vale nem a pena. Vale, gente. É a gente ter paciência, né? Fazer a manutenção, que vale a pena sim. Vale muito a pena fazer a manutenção. Estão muito bonitos. Então, vou deixar também o Senésio azul para você iniciante. Outro vaso maravilhoso que foi assim resgatado. Nós temos a Portulacaria afra. Aqui, gente, ó. Essa verdinha, que linda. Tá uma arvoreta já maravilhosa. Coisa linda, né? Aqui nós temos a Crassula multicava, que está começando a florir. E a Crassula multicava, gente, ela tem uma particularidade, que eu acho assim maravilhosa. Ela, quando ela solta a floração, gente, ela solta as borboletinhas. Essas borboletinhas aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui são as mudinhas. São todas mudinhas, né? Elas vão caindo, onde elas caem, elas enraizam e nascem com muita facilidade. Então, a Crassula multicava, para você que é iniciante, maravilhosa. E nós temos também a Portulaca
o Portulacaria afra, que também é outra planta assim que você pode ter aí no seu jardim. E nós temos aqui a suculenta que muitos chamam de suculenta aranha, teia de aranha, que é uma Tradescantia, tá? Elas têm uma floração agora na primavera muito fofinha, primavera, verão, lilás. No inverno ela praticamente seca toda, mas ela fica o bulbo. Aí na primavera ela começa a renascer. Então é uma planta que está renascendo. Ó, aqui eu tenho outro vaso da Tradescantia, então tá vendo ali no fundo, gente, do vaso, ó, que eu mostro aqui, ó. Fica esses bulbos secos, tá? Parece assim que a planta morreu. Gente, primeiro ano, ai, perdi a planta. E eu amei, né? Eu acho ela assim incrível com esses... Parece teia de aranha mesmo, né? Olha só, esses filamentos entre as folhas. Então, uma planta também de muito fácil cultivo para você que está iniciando, colocar em arranjos, né? Fazer vasos somente com ela. Agora ela reina. A primavera ela começa a despontar e ficar linda no jardim. Olha só que fofurice. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Plantas realmente de muito fácil cultivo, que eu cultivo assim no tempo, elas não me dão trabalho. Plantas muito rústicas, que eu tenho há muito tempo, que se propagam com facilidade. Plantas que para você que está iniciando, vão ser plantas que você pode estar acostumando, né, a cultivar suculentas, aprendendo com elas a cultivar. Para depois você começar a iniciar com plantas que sem um pouquinho mais de dificuldade, que tem sim um cuidado extra, né? Nós temos plantas de muito fácil cultivo, mas nós temos plantas que precisam sim de um cuidado extra. Então eu trouxe até mais do que 15 para vocês, tá? Deixe para mim nos comentários qual é a sua preferida, qual é a planta preferida dessas que eu mostrei para você. Qual é a que você mais ama cultivar? Quem já está cultivando, né? E quem deseja iniciar, qual aquela que você se apaixonou e disse, não, essa planta vai ter no meu jardim. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.